Boa noite, vamos dar início à nossa live dessa noite. Meu nome é Jorge Andara, estamos aqui para fazer essa transmissão ao vivo, a convite do Instituto Gnose Brasil, nesse tema dessa noite, a lei do karma, dando continuidade a essas apresentações online dos temas do conhecimento gnóstico, de vários aspectos que tratamos e que estão intimamente relacionados a isso que é o autoconhecimento, que é a sabedoria. Nós sabemos, e aqueles que já nos acompanham há um bom tempo, o Instituto Gnose Brasil ele realiza esse trabalho de difusão do autoconhecimento, da gnose, da cultura gnóstica no Brasil e em outros países aqui da América do Sul, na América, na Europa, difundindo essa ciência maravilhosa que é essa autognose, esse autoconhecimento. Devemos entender que um dos princípios mais fundamentais que existem através da história é o estudo de si mesmo. Toda a sabedoria de todos os tempos tem girado ao redor entre a origem do homem, a origem da humanidade e a relação que ele tem com o universo, com a criação. Sabemos que esse elo entre o criado e o Criador, essa força maravilhosa que harmoniza o universo, que harmoniza o átomo, que harmoniza essa integração, essa perfeição que existe dentro do corpo humano, tem um amplo papel em nossa vida, em nossa existência, e se torna lamentável quando muitas vezes nós ignoramos a existência dessa harmonia, dessa força e muito mais da relação que devemos ter com esse universo, com tudo. Então, é importante ter presente que o objetivo principal da gnose é que estejamos em harmonia, harmonizados, relacionados com essas forças cósmicas, com essas forças que regem nossa vida, que regem nossa existência. E uma dessas é essa lei que nessa noite nós queremos falar. Como sabemos, muitas pessoas ainda estão aqui chegando no canal. Sejam todos muito bem-vindos a este canal, a essa oportunidade que a vida nos dá de poder transmitir a vocês essa parte metafísica que estuda a gnose, dessas leis que nos regem e que muitos de nós desconhecemos a princípio. Até intuímos, chegamos a ter uma intuição de que existe um tipo de força, um tipo de lei que rege nossa vida, nossa existência, mas que, lamentavelmente, ignoramos a sua existência. Estão chegando aqui mais pessoas, sejam todos muito bem-vindos aqui a essa live do Instituto Gnose Brasil. Algumas dessas pessoas nós já tivemos a oportunidade de nos encontrar em nossos cursos de gnose, em nossas sedes, em outros estados, em São Paulo, no Rio, Campo Grande, no Rio Grande do Sul, em si, vários lugares onde tivemos a oportunidade de estar presentes. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que não me conhecem, aqueles que estão chegando hoje pela primeira vez a uma live como esta, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Jorge Andara, sou mais um dos instrutores que compõem esse grande Instituto Gnose Brasil, que de maneira desinteressada tem o principal papel
de incentivar e de elevar isso que é o autoconhecimento. Também, agora tendo passado 5 minutos, já 6 minutos do início da nossa live, vamos falar sobre isso que é a lei do karma. Então, como dizíamos no início de nossa dissertação, muitas leis nos regem nessa vida, nessa existência. Algumas delas as vamos conhecendo de maneira intuitiva, outras por costumes, por hábitos, que vamos trazendo através da história de nossa cultura, dependendo da região onde a gente nasce. Vamos recebendo algumas informações que nascem do resultado da vivência, da experiência daquelas pessoas, talvez até do próprio despertar que vão tendo algumas pessoas ante eventos, situações, circunstâncias que aparecem na vida. Então, um dos pontos ao qual nós vamos estudar é uma dessas leis, e que talvez muitos de vocês já tenham visto por aí, nas novelas, nos livros de história, alguém falar sobre o karma. Que é o karma? Que é isso que rege a humanidade, que muitos falam, o karma é um castigo, karma, que fulano de tal é um karma, tal situação é um karma. Mas é necessário ir a fundo ao entendimento de isso que quer dizer o karma. Então, o karma em si é uma lei de ação e consequência, assim como a lei de gravidade, que talvez muitos podem questionar, muitos podem não aceitar a lei da gravidade, né? Muitos podem não querer aceitar o dia e a noite, e mesmo assim a lei da gravidade, o dia e a noite, ela simplesmente acontece indiferente da nossa vontade, da nossa ignorância ou não. Então a lei do karma é isso, uma lei de ação e consequência, ou seja, toda ação tem uma consequência e toda consequência vem de uma ação. Nada, de acordo com essa lei, nada acontece para nós por acaso, nada é por acaso. Os eventos, as circunstâncias, as pessoas, nossa saúde, nosso estado mental, nosso estado econômico, vários aspectos, nossa saúde, estão sim relacionadas a essa lei de ação e consequência. Então o karma não é que é um castigo, é uma lei de ação e consequência. Ou como dizem aqui nossos mais antigos, a gente colhe o que planta, né? De plantar mamão, não vai colher abacate, né? Então, essa referência que nós, de maneira assim tosca, vamos dizer assim, que se comparamos isso que é a lei de ação e consequência. E o que é, então, esse karma e esse dharma, como nós estamos vendo aqui na nossa lâmina? O karma e o dharma é a moeda, é o que identifica o que uma coisa, é o que diferencia uma coisa de outra. O karma é um remédio para a nossa consciência. Isso é o karma. O dharma é o prêmio, aquela gratificação que nós recebemos pelas boas obras. Muitos podem estar aí se perguntando, bom, e como que é o karma? O karma é um pecado? Sim, poderíamos dizer assim, para que nós possamos ter uma referência, que o karma, ele aparece, como ele é um remédio para a consciência, né? O karma, ele aparece quando se comete um pecado. Mas o que é o pecado? Né? O pecado é uma violação da lei. Mas que lei? Devemos entender que tudo que reina na nossa vida, ele tem uma harmonia, ele traz toda uma sincronia na existência, desde o momento que nasce, cresce, se reproduz e morre. Né? Vem uma linha natural disso.
quando por algum motivo interrompemos essa linha natural de uma harmonia, como a vida, por exemplo, uma pessoa que vive o tempo inteiro estressada, vive o tempo inteiro protestando, reclamando, consumindo coisas que não engrandecem a sua saúde, consumindo alimentos totalmente sintéticos, industrializados o tempo inteiro. É lógico que isso vai trazer uma consequência para a sua saúde, para a sua vida. Uma pessoa que não dorme bem, uma pessoa que vive pendente de notícias totalmente negativas o tempo inteiro, uma pessoa que na sua palavra, no seu diálogo, está sempre falando de aspectos negativos, logicamente, consequentemente, vai trazer esses aspectos do karma, vão trazer essa consequência. Agora, uma pessoa que começa a mudar, uma pessoa que faz boas obras, uma pessoa que busca levar ao seu organismo alimentos saudáveis, mesmo que em algum momento coloque algum alimento industrializado, mas em sua maioria essa pessoa se preocupa pela sua alimentação, se preocupa por aquilo que ela está consumindo, então é lógico que a consequência daquilo vai ser uma mudança drástica da sua saúde. Então, uma pessoa que anda por aí se alimentando de qualquer maneira, diz, é que a vida, é que Deus, é não sei o quê, mas realmente será que estamos buscando não simplesmente observar o estado de vida, senão mudar o estado atual de vida para que nós possamos realmente mudar um karma? Entendamos que quando em algumas culturas, em algumas épocas se fala de karma, parecesse que é algo que não pode ser mudado, mas existem karmas que podem ser mudados, que podem ser negociados. Vamos passar para a próxima lâmina aqui, para que nós mais na frente possamos falar mais sobre isso. Então o karma, a lei do karma não é algo que é por aí à toa, solto, né? Não é uma questão que fica assim ao acaso, como acabamos de falar, não existe o acaso quando nós estudamos este tipo de leis. Então, essa lei do karma é lógico que ela responde a isso que os egípcios já mostraram aqui, como está nesse papiro do livro dos mortos, né? Mostra um tribunal da justiça divina, onde aparece aqui a alma da pessoa, a alma do desencarnado, frente ao juiz Anubis, né? O sacerdote Anubis, grande ser, com cabeça de chacal, justamente apresentando para ele uma balança. Então, por aí, às vezes, o pessoal fala assim, as frases que às vezes me chamam muito a atenção, fala assim, a justiça dos homens falha, mas não a justiça divina, né? Isso é comum ao escutar as pessoas estarem falando disso, né? E muitas vezes a pessoa não entende assim, a profundidade daquilo que ela está falando, né? Mas sim, a justiça divina é aquilo que realmente cuida para que aquilo que sai dessa harmonia, desse equilíbrio que deve existir, vai ficando registrado nesse livro da vida que cada alma, cada um de nós tem designado para si, onde tudo que acontece, tudo que nós fazemos está escrito. E vejam que é interessante que esse livro da vida, porque também as pessoas ficam em dúvida, bom, mas como que é esse livro da vida, como que é isso? Essa escrita fica tudo em nossa consciência, fica tudo aí, porque ela que sabe, ela que está presente, que é a protagonista daquilo, da nossa escolha, das nossas decisões. E essa consciência, muitas vezes, ela está identificada, está encerrada em um defeito psicológico, em um eu. Vejam que muitas vezes quando nós vamos fazer algo negativo para alguém, quando nós vamos querer falar mal de alguém, ou quando nós queremos
sentimos a vontade de fazer uma coisa negativa, nós sabemos muito bem dentro de nós o que estamos fazendo. Então isso fica registrado em nossa consciência. Então chega no momento em que desencarnamos, essa alma vai frente a essa justiça divina a prestar contas. E ela vai prestar contas por duas coisas, que são principais e fundamentais para se fazer karma ou para não fazer, ou para ganhar dharma, vamos dizer assim, que é pelo qual nós somos julgados, né, ante a justiça divina, que é pelo mal que fazemos e pelo bem que se deixa de fazer, podendo ser feito. É por esses dois aspectos que muitas vezes o karma ele é acionado, pelo mal que fazemos e pelo bem que deixamos de fazer, podendo ter feito, né? Então é interessante isso, porque ante esse juízo não tem outra pessoa a não ser a consciência e a natureza interior desse ser representado pela sua mãe divina, que já foi falado em outras conferências aqui, inclusive acho que foi o instrutor Ivan que falava dessa mãe divina naquela palestra, a meditação para eliminar nossos defeitos. Então essa natureza superior acompanha esse seu filho ante o juiz, né? E simplesmente vê que às vezes a balança não está a favor desse seu filho e tem hora que ela até intercede nisso e tudo mais, mas isso é outra história que nós vamos falar em um outro momento, em uma outra oportunidade. Então, o que gera, o que produz nosso karma? Então aqui nos ensina a gnosis, e isso aqui, antes de que vocês entendam que seja uma imposição, ou que reflitamos sobre isso. Porque diz aqui, os defeitos psicológicos são responsáveis pela maioria dos nossos problemas. Portanto, nos faz desequilibrar a balança. Então, aqui vemos até uma pessoa aqui meio agoniada, né, nessa imagem, mas vale a pena refletir, porque eu me lembro de um filme brasileiro que chamou muita atenção, 1962, chamado O Pagador de Promessas. E isso aí talvez muito já tenha visto, muito dos antigos, né? E nós vemos aí uma pessoa que, movido pela fé, movido por uma crença, por aquilo que estava forte dentro dele, porque a convicção dele era bem forte, foi atrás de pagar uma promessa por uma questão lá X, que não vem ao alcance agora. E nós vemos que muitas dessas coisas dentro da fé cristã é bastante praticado, as promessas, né? Porque as pessoas vão descobrindo que aquilo vai trazendo um resultado, e que muitas vezes, se não traz um resultado momentâneo, dá para ela uma paz, dá para ela uma harmonia, dá para ela uma sensação de um dever cumprido em prol daquele problema, daquela situação que a pessoa esteja vivendo. Só que existe um elemento dentro de si que continua em outras oportunidades violando a lei, produzindo mais karma. Porque não é essa questão de que uma pessoa vai pagar seu karma, sino que também deixemos de violar a lei, que deixemos, através de nossos pensamentos, através das nossas emoções, através de nosso comportamento, parar de violar a lei. E para que isso realmente termine, é necessário que a pessoa esteja disposta a eliminar o eu violador da lei, o eu que causa realmente essa dor e esse sofrimento dentro de nós, né, que nos desequilibra. Como falava agora há pouco, por exemplo, uma pessoa que consome qualquer tipo de alimento, sustentando talvez uma gula. Um exemplo, porque pode ser que não. Pode ser que muitas vezes uma pessoa ela coma aquilo por um orgulho, né? A pessoa se alimenta mal para
para mostrar para os outros que ele se alimenta mal, ou por uma ira, né? A pessoa fica com raiva com raiva dos outros, com raiva do que estão fazendo regime, com raiva dos fitness da vida, né? Como falam, e a pessoa vai lá e começa a comer de qualquer coisa, né? E não é uma gula, é uma ira. De qualquer maneira está violando a sua saúde. E assim tantos outros pontos que nós poderíamos colocar aqui, como a pessoa que fuma de maneira desenfreada, a pessoa que está aí, o alcoólatra, lutando diariamente para combater aquele vício, né, negativo do álcool ou de qualquer outro, né? Mas o morador, o elemento que incentiva essa violação da lei está dentro de si, e são esses defeitos psicológicos, esses réus que continuam violando a lei, que para eles nada interessa, pois eles sabem muito bem que a morte é apenas um fim para um corpo físico, pois eles continuariam aí esperando uma outra oportunidade para continuar existindo. E de certa maneira essa alma que está dentro de nós continua aí violando a lei, por esse desequilíbrio, por essa ignorância, por esse sono que muitas vezes a pessoa carrega. Então, existem vários tipos de karmas. Hoje, de maneira simples, nós vamos falar de 3 principais karmas, né? Esse karma, como falávamos anteriormente, até para aquelas pessoas que estão aqui chegando, esse karma é um remédio para a nossa consciência, um remédio para a consciência. Você vê que muitos podem estar se questionando como que o karma é um remédio para a nossa consciência. É interessante, porque quando a gente vai ouvindo esse tipo de conceito, né, não entende. Mas você vê um exemplo simples, quando era criança e aprontava, e a mãe ela vinha aqui nos castigava, né? Nos colocavam aí de castigo, tiravam nossos brinquedos, sei lá, batiam, né? Tantas coisas que inventavam naquela época para a gente parar de ficar aprontando. E naquele momento, quantas coisas nós não pensávamos da nossa mãe. Oh, essa minha mãe é má, ela não me ama, ama mais meu irmão do que a mim. Todas essas coisas que já muitos de vocês devem ter falado e pensado. Bom, quem tem irmão, né? Quem tem mãe, então, só falou, a mãe não me ama, né? Ou o pai não me ama. Mas se a gente for perguntar para eles por que nos castigavam, e nós vamos entender que de certa maneira, em alguns momentos, existia esse sentimento de amor. Seria, eu preciso corrigir o meu filho, eu preciso que esse meu filho entenda que o que ele está fazendo não é o correto, não é o certo. E o que muitas vezes acontece quando a gente olha isso, que é o karma, quando nós vamos compreendendo que esse karma é um remédio para a consciência, começamos a observar a nosso ao redor aqueles eventos que estão acontecendo neste momento. Por exemplo, vocês que estão aqui assistindo essa live em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, estarão aí se olhando e falando assim, mas essa minha situação triste ou minha situação X, né? Porque vai ser uma pessoa, ela pode se questionar dessa situação, independente qual ela seja, boa ou ruim, mas ela se questiona. E você está disposto e quer mudar aquilo. É necessário que primeiro conheça o mundo em que você está. Primeiro conheça qual é o nível em que você se encontra. Existem karmas que entendemos muito bem, que não são negociáveis numa existência. Às vezes questões de saúde mesmo, a pessoa desde nascença, ou no meio da sua vida teve um acidente, alguma coisa, né? Existem coisas que realmente não dá para mudar, mas existem outras que estão ao alcance da mão e que são possíveis de mudar e que podem fazer a diferença naquela pessoa. Então vamos falar aqui dos tipos de karma, para mais adiante falar como podemos equilibrar nosso karma. Então nós temos o karma individual, é aquele karma que só atinge a própria pessoa, aquilo que é independente da família, do país, da região, da nacionalidade, onde ele esteja, ele vive esse karma, esse é dele, é individual, né?
E muitas vezes a pessoa fala, meu karma é esse meu carro, meu karma é a minha mulher, meu karma é não sei o quê. Não, existe um karma que é seu, que é próprio, né? Que esse karma é produto das tantas violações de lei que já se cometeram, não nessa vida, né? Porque também não podemos pensar que a pessoa ela vem do céu aqui e já tem um castigo e se não se recupera vai para o inferno eternamente ou vai para o céu eternamente, né? Então não faz sentido, né? Pensar que a pessoa ela vem do céu, vai nascer você vai nascer numa família rica, você vai, não gostei de você. Não, não é assim. Não é assim. Nós nascemos no país, na família, no lugar que temos que nascer de acordo ao karma, de acordo ao que nós vivemos em vidas passadas. Não sei se em outros momentos haverá oportunidade, mas pode ler em nossos livros, mais além da morte, que quando uma pessoa desencarna, ela leva esse livro da contabilidade, onde ela vai expor os dever e o haver, ou seja, o que ela fez e o que ela deixou de fazer. E de acordo com isso, em um cálculo matemático que já vamos ver aí, ante a balança, vão determinar o karma dessa pessoa e vamos nascer naquela família, naquele país, nas condições que nós temos que nascer. Né? Então não podemos pensar que uma pessoa que vai nascer aqui numa família rica e outra numa família humilde e não vai entender por que aquilo está acontecendo. Então tem sim, tem um porquê e um para quê disso. Nós temos depois um karma social, o que muitas vezes acontece, seja no âmbito familiar. Deixa eu só citar aqui uma questão do karma individual. Muitas vezes pode ser um aspecto de saúde, muitas vezes pode ser uma questão física, muitas vezes pode ser um evento que aquela pessoa vive constantemente e outras pessoas não vivem estando ao redor dele, só aquela pessoa vive aquela situação, porque são karmas individuais, né? Não são karmas que envolvem outras pessoas. E nós temos um karma social, que aí sim já envolve o aspecto da família, envolve o aspecto da cidade, envolve aspectos do lugar onde a pessoa se encontra, de onde nasce, tudo mais. Tá? E aí nós vemos já outros eventos e outras pessoas que se relacionam a isso. Né? Muitas vezes a gente vê aqueles acidentes aéreos, pessoas que não se conheciam, nunca tinham se visto e repentinamente elas terminam morrendo num terrível acidente como esses. Então aí nós vemos como que às vezes um karma social junta pessoas que têm mais ou menos o mesmo karma, que estão mais ou menos precisando pagar a mesma dívida e a lei os coloca no mesmo lugar para que paguem aí entre todos eles. E nós temos aí um karma mundial, que é quando algo acontece a nível do planeta, né? Esse fenômeno, essas coisas, esse desequilíbrio da natureza, de seca extrema em uma parte do país, chuva extrema em outra parte, tsunamis, maremotos, terremotos, regiões que têm certas características que danificam em si tudo aquilo que vai causando um dano a nível mundial, né? Nós sabemos hoje que essas alterações da natureza atmosférica é causada por nós, pelos nossos desequilíbrios, pela nossa má maneira de conduzir nossa existência, né? E consequentemente há um karma mundial. E até foi um dos motivos da gente ter escolhido esse tema, por justamente o que nós estamos vivendo nesse momento. Todos nós já sabemos que está aí uma questão mundial atingindo a ponto da saúde, né? E todos nós tomando os cuidados necessários para que evitar ao máximo. E são karmas mundiais, está aí, produz muita dor, muito sofrimento. E eu acredito hoje que muitas pessoas estão refletindo a nível mundial como estão conduzindo a sua vida, como estão fazendo suas escolhas, né? Porque justamente isso é um produto de um karma. O karma nos coloca a refletir,
nos coloca a pensar, assim como falava agora há pouco, o exemplo das nossas mães, quando nos castigavam, que nos colocavam a pensar, nos colocavam a refletir, bem, o que eu fiz, por que eu fiz isso, né? Então, esse aí são um dos tipos de karma, né, que por questões aí, esses são estudos bastante profundos, recomendamos aí que busquem aí nossos livros, que tem lá na biblioteca, em nossa biblioteca, no Instituto gnosibrasil.com/biblioteca, vários livros que temos lá, entre eles Se há Inferno, Se há Diabo, Se há Karma, há outro livro, Tarô e Cabala, livros que retratam isso, que são as leis, a lei do karma e do dharma, de ação e consequência, reencarnação, retorno, recorrência, né? Leis que devemos conhecer, que devem ser estudadas, independente da nossa religião, independente de nossa formação política, qual seja, né? Profissional, pobre, rico, devemos conhecer essas leis, devemos estudar isso para que nós possamos conduzir nossa vida por rumos mais equilibrados. Então, como podemos pagar o karma e equilibrar a balança? Então, como muitas pessoas, muitas culturas antigas falam assim, não, o karma não se negocia. Em si, há karma que realmente não podem se negociar, os chamados karma duro. Esses karma duros são karmas que realmente não são negociáveis, mas o que for para negociar, nós temos que negociar, né? Porque é necessário que entendamos o seguinte, por que é importante conhecer isto? Por que vocês estão aqui querendo saber sobre o que é o karma? Para que eu vou saber o que é o karma? Pois eu lhes digo, quando nós conhecemos as leis que nos regem, e como hoje nós estamos estudando a lei do karma, mas existem outras, né? Essas que eu acabei de citar agora há pouco, nos permitem viver de uma maneira mais equilibrada, nos permitem trazer melhores resultados para a nossa vida. Uma pessoa que pretenda conduzir sua existência pelo rumo do equilíbrio, podendo conquistar aquilo que ela almeja para si, podendo trazer para a sua vida tudo que seja bom e equilibrado, precisa conhecer estas leis. Precisa realmente ir a fundo no estudo de si. Porque não estamos falando isto aqui só para que as pessoas saibam que existe a lei do karma, e sim para despertar em você a necessidade de estudar a si mesmo, de entender a relação que existe com a vida, com os eventos, e para poder entender que tudo que acontece na sua vida é porque você já plantou isso em um outro momento. Por mais que você queira negá-lo e ignorá-lo, mas hoje nós temos o que plantamos ontem. E se eu quero que amanhã, se eu não quero para mim o que hoje eu tenho, se eu não quero amanhã o que hoje eu tenho, eu preciso mudar então o que eu estou plantando. Precisamos então mudar nossa forma de pensar, de sentir, de agir. Os conceitos que nós temos sobre a vida, sobre o matrimônio, sobre o lar, sobre a saúde, sobre a conduta, devemos mudar isso. Então, como pagamos nosso karma? Desculpem aqui. Então, aqui nós podemos resumir em 3 passos para pagar o karma, para que nós realmente possamos pagar o que já temos, o que estamos devendo. Primeiramente, tem que ter um arrependimento firme e sincero dentro de cada um de nós, como uma determinação de não violar, de não continuar violando a lei. Porque, como mostramos o exemplo daquele pagador de promessas, né, que ele se compromete, se submete a grandes sacrifícios para pagar o karma, para pagar aquela conta.
mas não pode continuar violando a lei. Então, o primeiro que deve existir dentro de nós é um arrependimento firme e sincero, onde realmente a pessoa se define naquilo que ela vai mudar, naquilo que ela não vai continuar cometendo aquele erro. O segundo passo é eliminar esses erros que nos fazem violar a lei e ganhar karma. Enquanto exista, continuaremos cometendo erros, porque o elemento lá atrás da nossa mente que vai nos dar a milhares de desculpas, de justificativas, de porém, para que nós possamos violar a lei. E o terceiro, trabalhar intensamente com o sacrifício, servindo a humanidade, fazendo obras de caridade e sendo boas pessoas. Você vê que é interessante que não se pode afastar dentro disso de pagar o karma, disso de equilibrar a nossa balança, como aparece nessa imagem que vocês estão vendo. Essa imagem é do signo de Libra, dessas pinturas de Jofra, essas conferências dos signos que talvez por aí você já tenha assistido. E aí nós vemos de um lado Anubis e do outro lado essa mãe divina, como falávamos agora há pouco. E do lado do prato de Anubis está uma pena e do outro lado um cofre. E nesse cofre está nosso coração. E na balança da justiça, nessa balança da lei, é pesado que nosso coração tem que ser mais leve que uma pena. Olha que interessante. Nosso coração ser mais leve que uma pena. Uma pessoa que odeia, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa luxuriosa, uma pessoa preguiçosa, será que ela tem um coração leve? Será que quando nós estamos tomados pela ira, temos um coração leve? Então é justamente isso que é pesado e nesse momento, nessa balança. A leveza do nosso coração. E uma pessoa que serve ao próximo, uma pessoa que faz caridade, uma pessoa que trabalha para ser uma boa pessoa, ou seja, para trabalhar sobre seus defeitos, buscando dentro do possível se tornar a parte melhor de si, é lógico que ela vai ter um coração leve, mais leve que uma pena, para ser levado ante a justiça divina no fim de sua vida e aí ser colocado nos pratos da lei aquilo que ela fez ou deixou de fazer. E no próximo ponto aqui nós vemos os 4 postulados do karma. Isso aqui é interessante. Quando se estuda a lei, existem esses 4 postulados que nos ajudam a equilibrar o karma. Então, o primeiro é que ao leão da lei se combate com a balança. Então, mesmo quando o karma queira ser executado em cima de uma pessoa, ou em cima de uma família, ou sobre uma nação, essa balança é colocada frente a essa família, a essa pessoa, a essa nação. E se há boas obras, se há realmente entre essas pessoas, ou entre a própria pessoa, entre o próprio indivíduo, boas obras, é lógico que a lei não vai poder atuar. Por quê? Porque nós temos com que negociar, nós temos boas obras. É como uma pessoa, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui da saúde, como nós estávamos falando agora há pouco. A pessoa, por uma questão hereditária, ela traz dentro de si algum tipo a possibilidade de contrair uma doença, seja uma diabetes, seja problemas cardíacos, seja lá o que for. Ela traz por uma questão genética, por uma questão de onde nasceu, pela água que bebeu, em si. Mas se essa pessoa está por aí fazendo boas obras, está buscando ter uma vida equilibrada, está buscando ter uma alimentação saudável, é lógico que quando vem aí o karma para poder atuar, não vai ter como, porque essa pessoa, com a própria balança, com seus atos, está combatendo a própria lei. Então tem um karma de ter aquela doença, mas ela foi
e conseguiu mudar aquilo por um comportamento, por uma atitude diferente. O segundo postulado do karma é: quem tem com que pagar, paga e sai bem no negócio. Isso aí nós já sabemos, isso no dia a dia. Quem não tem com que pagar, deve pagar com dor e sofrimento. Então aqui muitas vezes uma pessoa ela está, não se dedica a fazer uma boa obra, não se dedica a ter um comportamento adequado, tem aí esse desequilíbrio total, com vícios, com mau costume, falando mal dos outros, agredindo a si mesmo, sem respeito ao corpo, sem respeito à família. Uma hora a lei vai cobrar. Uma hora vai cobrar. E tem pessoas por aí que ficam impacientes com isso, né? Uma hora a lei vai te cobrar. Não precisa estar impaciente com isso. A lei tem um tempo de atuar, ela sabe quando atuar, ela sabe como atuar. Então, uma pessoa que muitas vezes está doente por aí, sofrendo, né? Porque muitas vezes não teve com que pagar. E o que nós devemos entender? Que se aquela pessoa está vivendo um karma, quando nós compreendemos que estamos passando um karma, nós tornamos a pessoa um pouco mais compreensiva com aquilo que estamos vivendo. Quando nós entendemos que a situação que estamos vivendo é um karma, nós devemos converter-nos em pessoas mais refletivas e compreender que aquilo está por uma atitude negativa que possuímos e que deve mudar para que realmente nós possamos mudar essa situação. Um outro postulado é quando uma lei inferior é transcendida por uma lei superior, a lei superior lava uma lei inferior. Isso aqui é muito bonito. Porque muitas vezes, quantas coisas a gente, por qualquer justificativa, termina violando a lei e está por aí doente, está enfermo, está vivendo qualquer situação dessas situações bem tristes que às vezes nos atingem. Mas esse postulado nos ensina o seguinte: se eu quero ter saúde, eu preciso ajudar os outros a ter saúde. Se eu quero conhecimento, eu preciso aos outros dar conhecimento. Se eu quero me sentir uma pessoa com autoestima elevado, se eu quero sair do meu estado atual, seja lá qual for, eu quero mudar meu estado atual, né, de pobreza, de miséria, de dor, de sofrimento, temos que ajudar os outros a mudar também essa mesma situação, né? Então, dessa maneira, nós estaríamos ajudando que, através de uma lei superior, se lave uma lei inferior. Um outro exemplo que nós podemos colocar aqui, já que isso aqui é uma questão bem profunda, mas muitas vezes nós sabemos que essas leis estão dentro disso que é os 10 mandamentos, né? Até que é bom e interessante falar sobre isso. Mas os 10 mandamentos são os que determinam esse código de ética dessa vida que devemos ter, relacionados com a divindade e relacionados como humanos. E uma dessas leis fala assim: não matar. Não matar. E esse aqui é um ponto polêmico realmente, onde muitas vezes ficamos nos questionando numa série de coisas. Mas, por exemplo, uma pessoa entra na sua casa e está sua família, está sua esposa, seus filhos, suas filhas, seu pai, sua mãe, e essa pessoa vai lá querer, sei lá, que a gente não sabe o que a pessoa vai fazer. E muitas vezes toca atuar de uma maneira forte com aquela pessoa. Não estamos falando aqui, falei do 5º mandamento, que não matar, mas não estamos falando de matar. Mas terminamos agindo violentamente com aquela pessoa e rendendo ela e entregando a lei, né, para que responda pelas suas ações. E muitas vezes nós violamos a lei com aquela violência. Nós causamos dano àquela pessoa, mesmo que ela tenha entrado lá, mas aí onde entra uma lei superior, nós, por uma lei superior, por defender nossa família,
por defender, né, a nossa vida, inclusive, esse karma é lavado, é perdoado, vamos dizer assim, né? Até na lei dos homens nós encontramos isso que é a legítima defesa, né? E claro, já entram outros pontos, né? Se há muita violência, pouca violência, tá bom, tudo bem, isso já são outros detalhes. Mas a própria lei já concorda com isso, né? Isso que é a defesa própria, né? A defesa da vida. E assim atua a lei também, onde se lava uma lei superior, lava uma lei inferior. E o quarto postulado é fazer boas obras para que pagues tuas dívidas, né? Então isso aqui é algo que nós, por uma intuição, nossos velhos já sabiam. E vejam que interessante, ante a sociedade, uma pessoa que ela está passando por alguma dificuldade financeira, de saúde, psicológica, seja lá qual for, ela vai lá e pega cestas básicas, leva para os mais necessitados, roupas, leva para os mais necessitados, vai lá, visita os enfermos, que inclusive, né, é um dos sacramentos do cristianismo, visitar os enfermos. Ou seja, começa a fazer isso e a vida dessa pessoa muda. Vejam que todas as pessoas famosas que têm dinheiro, elas sempre estão fazendo um trabalho social, porque intuitivamente elas sabem que enquanto mais ajudam, mais elas têm, né? Porque isso é assim, fazei boas obras e pagareis tuas dívidas. Claro, aí talvez alguns estejam se perguntando, bom, mas eu faço boas obras, mas ainda me acontece isso, me acontece aquilo, eu não sou feliz, eu sofro, tal. Mas muitas vezes essa pessoa não sabe que outras coisas estão deixando de acontecer com ela pelas boas obras que ela está fazendo. E que aquilo que ela está vivendo é o karma que ela tem que pagar, que aquilo que não é negociável. E aquilo que é negociável é negociado através disso que está aqui na lâmina, né? Faça boas obras para que pague as tuas dívidas, ou seja, para que outros karmas não aconteçam. Bem, já chegando aqui ao fim da nossa dissertação dessa noite, para já abrir aqui as perguntas, e quem quiser aí querer saber mais também. Então, atitudes para equilibrar nossa vida, atitudes que nos ajudam a equilibrar essa balança, né? E eu escolhi essa frase aqui, escolher atitudes com consciência. Então, nós temos, por exemplo, cuidar a vida em todos os seus aspectos, não somente a vida do vizinho, né? Não só cuidar a vida dos outros. Né? Quando fala cuidar da vida, falamos de preservar isso que é a vida de uma planta, de um animal, de nossos amigos, né? Daqueles que muitas vezes precisam, né? Muitas vezes dar uma mão amiga, um apoio, uma palavra de ânimo, não importa como nós estejamos, não importa como nos sentimos, isso é de menos, porque se a intenção é poder cuidar a vida, é que nós possamos levar alento, mesmo que a gente precise desse alento, mas não estamos levando porque alguém vai chegar e vai dar o alento que nós precisamos para si. Quando nós cuidamos a vida, nos sensibilizamos com a criação, com nossos irmãos que fazem parte da criação. E que pai não iria se alegrar com seu filho ao ver que ele mesmo ajuda a cuidar do criado por ele mesmo? Que pai, por inconsciente e ignorante que ele seja, iria negar um pão ao seu filho quando ele pede? Então assim é a lei. Quando nós cuidamos a vida, ganhamos o direito, o mérito de pedir aquilo que precisamos para a nossa vida, porque estamos ganhando, conquistando isso. Ajudar ao próximo, né? Esse outro ponto que colocamos aqui, né? É tão bonito, digo a vocês, quando nós realmente aprendemos a doar, porque o que recebemos
é muito maior. O que recebemos dessa energia daquela pessoa que recebe essa ajuda é muito maior do que nós estamos dando para ela. Um outro ponto para equilibrar nossa vida, digo a vocês, é o jejum e a oração. O jejum é algo que talvez muito não tenha escutado, falar jejum intermitente para emagrecer, né? Mas o jejum é uma maneira de renunciar. E essa renúncia vai criando méritos para a pessoa mais na frente poder também pedir e negociar seu karma. Uma pessoa que, por exemplo, está aí, que tem gosto, tem vontade de comer algo, que me desejo comer aquilo, e aí, em contra disso, ela faz um jejum, ela está sacrificando essa vontade que ela tem em prol de algo que ela esteja aí pedindo, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um problema de saúde, ela se submete a um jejum com oração, né? Como disse aí, suplicando, dedicando esse sacrifício em prol da cura, em prol da melhora de si. Muitas vezes uma pessoa, ela tem, por exemplo, não estamos falando aqui desse nosso amigo que está aí lutando contra um vício do álcool, do cigarro, etc. Se submeta a um jejum e oração, mas ao que vou rezar? Ao que vou orar? Ao seu ser, a Deus, ao seu íntimo, a si mesmo, a refletir do porquê você está causando esse mal ao seu corpo. É nesse momento de jejum onde o corpo ele faz depurações fantásticas, que vão deixando uma leveza na vida de cada um de nós. E isso é importante, porque hoje nós estamos tão cheios de tantas coisas, de estresse, de tanta informação, de tanta coisa que está chegando para nós diariamente. Uma pessoa se dedica a jejuar, no recanto da sua casa, sozinha, né? Só com ela mesma, já está aí fazendo uma depuração de pensamentos, emoções, de uma série de coisas que só ficam atrapalhando essa harmonia dentro de nós. E outro ponto, inspiração. Pessoal, devemos inspirar-nos. Devemos despertar dentro de nós a inspiração com a vida, a inspiração consigo mesmo, a inspiração com tudo aquilo que expressa a harmonia ao nosso redor. Aí você vê uma foto aí da natureza, né? Uma pessoa que vai ao campo, que se integra com o ar, com a água, com a terra, com o calor daquele lugar, com o espírito desse lugar, realmente está aí fazendo criando um estado psicológico adequado para poder refletir sobre seu comportamento, sobre sua vida, sobre a maneira que está conduzindo sua existência, sobre seu karma, sobre seu dharma. Em uma inspiração dessa, nós agradecemos aquilo que temos. E isso é um aspecto interessante, porque comumente nós sempre olhamos o negativo, eu estou doente, eu estou enfermo, eu estou isso, eu estou aquilo, mas não olhamos o bom que nós temos, né? O bom da vida, o bom da existência. E uma pessoa pode falar, mas o que eu vou olhar aqui se eu estou nessa cama, não consigo me levantar, não consigo fazer nada, os outros fazem por mim. E bom, essa reclamação já vai simplesmente piorar aí a situação mental dessa pessoa. Mas o que ela pode olhar? Agradecer por aquele enfermeiro, aquela enfermeira que o está cuidando, que chega aí e fala para ele todo dia, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como está se sentindo hoje? Como você está? Né? Mesmo que esteja aí, vão falar, ela está aí porque está cumprindo com o trabalho dele. Mesmo assim, mas ela está buscando dar o melhor dela para você se sentir bem aí nesse estado. E agradecer porque essa pessoa chega aí para perguntar por você, né? Saber como você está. Agradecer por seu amigo, sua amiga, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu esposo, que estão aí chegando ao seu lado para ver como você está. E você vai começar a mudar isso que está, nesse momento, esse karma que está aí atingindo você, pode se tornar um pouco mais leve, um pouco mais equilibrado. Então, bem, chegando ao fim da nossa live, não sei, tem algumas perguntas aqui, não sei onde que aqui o pessoal deve estar respondendo, eu não consigo ver aqui.
Mas gostaríamos de saber como que está essa questão aqui das perguntas, né? Ok, estamos aqui, nós chegamos, temos um aviso. Nos comentários e na descrição da live vai ficar um link para o e-book com o tema de hoje, para as pessoas fazerem download. Ok. Então, nos comentários e na descrição da live vai estar um link para um e-book, onde vai estar essa live aqui que nós acabamos de transmitir, gravada, para que possam assistir em um outro momento. Um e-book sobre o tema, um assunto. Um assunto do tema. Tá? Tem alguma pergunta? Só um instante, não vão embora. Bom, nós estamos olhando aqui as perguntas. Acho que vamos ficar devendo esse aqui para vocês. Nosso sistema aqui, talvez, para refletir no karma. Nessas perguntas que vocês estão fazendo, né? Refletir como que nós conseguimos entender nosso karma. Como podemos entender nosso karma? Observando, estudando, assim como quem pega um livro para entender um tema e para estudar, um livro para estudar um determinado assunto, né? Eu pego um livro aqui então esse livro é o livro do Jorge Andara, eu vou estudar este assunto do Jorge Andara. E eu começo a olhar a minha vida, como que foi do princípio, né? Como começou, como cheguei a esta situação. Essa pessoa que está aí, muitas vezes esse pessoal alcoólatra, ou qualquer um, está nessa situação e aí ela vai começar a olhar a origem, o princípio, por essa conduta, por esse comportamento, quando era mais novo fazia isso, fazia aquilo, né? E então aí nós vamos descobrindo qual é a origem disso, qual é a origem dessa consequência que eu estou vivendo hoje. Ok, Jorge, mas eu não quero continuar essa consequência. Então mude o seu hoje para que seu amanhã seja diferente. Comece a mudar hoje. Em vez de ser aquela pessoa que protesta, que reclama, comece a mudar. Seja uma pessoa altruísta. Seja uma pessoa que se dedique a ajudar o outro. Mas eu não sei como ajudar o outro. Muito bom. Ninguém sabe. Não sabe até não começar. Quando nós começamos com aquilo que nós temos a ajudar o próximo, é lógico que é aí que nós vamos encontrar a resposta. Assim como a luz, como o farol de um carro, que ele só ilumina 30, 40 metros aí à nossa frente, até menos, e nós conseguimos ir longe. Assim é. Esses são os passos que devemos dar para a mudança da nossa vida, né? Dar esses pequenos passos para que realmente possamos ter resultados lá na frente, porque consigamos mudar nossa consequência. Então aí, para ter acesso ao e-book do tema de hoje e de outras lives, baixa no link, aí o link em nosso Brasil, tá aí nos comentários agora, né? E é isso, vamos ver quando terminar o evento se repete a nossa vida profissional. Interessante, né? Lembra aquela parte onde nós falamos que nossos defeitos são protagonistas das violações da lei. Então, digo a você, Isa, que é importante hoje você pegar esse livro e observar que tipo de comportamento, de atitude você tem em seu dia a dia, em seu trabalho. Nós não vamos conseguir mudar o próximo, não vamos conseguir mudar o outro. Nós conseguimos mudar a si mesmos. Tá? Não espere que o outro mude. Mude você. E você vai ver como coisas diferentes vão acontecer na sua vida. Pessoas vão mudar,
Às vezes a gente muda até de emprego, muda de cidade, aquela pessoa que te causava mal muda de lugar, muda de cidade, né? Por quê? Porque você mudou seu comportamento, tá? Muito boa essa pergunta. Se uma pessoa mata alguém para salvar outra, né? Como fica o karma, né? ISIS, sim, matou pelo quê, né? Se matou por diversão, aí realmente é um karma pesado, um karma duro desses que não são negociados, porque é a vida. E de qualquer maneira, matar é tirar a vida de algo, de alguém, e nós não temos por que fazer isso, porque nós não damos a vida. Então aqui entra, quando nós fizemos isso para salvar outra, é o que nós falávamos, uma lei superior lava uma lei inferior. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter isso, né? Escrito em nosso livro da vida, que nós tiramos a vida de outra pessoa, né? Como aqueles casos de falar o culposo e olha o outro, aquele que a pessoa fez sem intenção, né? Mas fica lá registrado, o boletim de ocorrência fica registrado o nome dessa pessoa. Bem, Isa, sobre essa questão desse karma mundial, desse problema que estamos vivendo, é claro. E por que digo que é um karma mundial? Porque é resultado do desequilíbrio que existe no planeta. Todas as pessoas no mundo hoje estão em casa, refletindo assim, pensando o que nós fizemos. Claro, outras querem ir para trabalhar e outras, né, querem sair da rua e tal, mas no fundo, o que nós fizemos para ganhar isso? Né? Estamos refletindo sobre isso, mas é claro que isso aí é uma questão mundial, porque atinge, né, a toda a família, né, a todos nós, independentes, né? Você vê que, por exemplo, a gente pode falar, mas eu não tenho nada a ver com esse coronavírus, mas você está correndo risco também. Por quê? Porque estamos no planeta Terra, vivemos esse mundo, tá? Isso, exatamente. O karma na verdade, assim, fica essa parte aqui. Ele respondeu em relação a matar por defesa. O karma é perdoado quando é para salvar alguém ou a si próprio. Sim, exatamente. O que a lei diz. Uma lei superior lava uma lei inferior, tá? Mas fica registrado na vida que aquela pessoa tirou a vida de outra em defesa de si ou de outra, ok? Bom, sim, o vídeo ficará disponível, Rogério e Luciano, ficará disponível, tá? Assim que a gente concluir aqui, ficará, e assim outras lives também. Isso, exatamente. Né? Fala não matar, então, mas a questão é, violou a lei? Sim, por quê? E aí é onde entra a negociação com a lei. Porque senão nós devemos pensar que a lei tem justiça e tem misericórdia. Tem justiça e tem misericórdia. Né? A justiça não é só justiça, ela tem misericórdia. Aí a lei, ela é uma ação consciente da própria natureza. Tá? Bem, vamos lá. Como descobrir nosso karma individual? Oh, interessante. Uma vez perguntavam para um mestre, como eu sei quem eu era em outra vida? E ele respondia, é só olhar quem você é hoje, né? Porque hoje é uma repetição do que nós fomos ontem. E qual o motivo disso? Pois possuímos consciência adormecida, possuímos o ego, né? E esse ego, quando nasce, ele simplesmente vem repetir tudo aquilo que realmente tudo aquilo que ele fez em outra vida, né? Então ele vem repetir isso como um livro, está lá escrito. Então ele vai lá e vai colocar um play ou uma fita lá, um CD, um pendrive lá, que agora é nas nuvens, né? Coloca o play e simplesmente o filme volta a se repetir. Por isso é que nós temos que pagar o karma daquela violação da lei que nós trouxemos em vidas passadas. Adriana, minha pergunta, onde é que ficou aqui sua pergunta, Adriana? Deixa eu ver. Como fica o karma em relação às escolhas? Muito bom, muito interessante. Nós vamos escolher de acordo ao karma. Na verdade é assim, não é tanto o que você vai escolher, e sim as opções que vão aparecer para você. As opções
é aquilo que nós podemos mudar. A escolha vai depender do estado de consciência ou inconsciência, vamos dizer assim, que a pessoa esteja. Se naquele momento estamos, desculpe, fazendo essas escolhas com consciência, é claro que nós vamos saber no que decidir, mas as opções elas vão aparecer de acordo ao karma que se tenha. Tá? Limpamos o karma do nosso antepassado? Não, nós só pagamos o nosso karma. Né? O karma, no caso, é individual. Né? E o karma social é o que nós vivemos com as outras pessoas. E de igual maneira é o nosso karma. O karma financeiro, como eliminarlo? Isso é mais tranquilo. Realmente estar disposto a vencer, às vezes, alguns conceitos que nós temos sobre o dinheiro, sobre a vida financeira, né? E trabalhar, né? Esse é um dos melhores, tá? Ok. Na verdade, Judas entregou Jesus para cumprir uma determinação superior. Cumprir uma ordem, né? Isso já faz parte de um plano superior de consciência, onde inclusive vai ter aí esses dias, ou já teve um sobre o aspecto do Evangelho de Judas, né? E isso aí já são planos superiores, isso aí já são outros aspectos, né? Ok, bom, bem pessoal, então acredito que nós já estamos aqui terminando. Se a pessoa sofreu uma tentativa de homicídio é porque tentou matar outra na vida passada? Sim, é assim mesmo. Né? Isso está relacionado ao que nós chamamos de lei de recorrência. Né? Se nós ofendemos, seremos ofendidos. Se nós agredimos alguém, seremos agredidos. E como eu posso mudar isso? Pagando o karma daquilo que foi feito. Tá? Então aí nós já citamos as formas como pagamos nosso karma. Sim, Carolina. A traição é um karma duro, né? E é bem forte, né? A traição não só uma traição entre marido e mulher, né? Às vezes uma pessoa ela dá a palavra por algo, por alguma coisa e termina traindo aquilo, tá? Bem, pessoal, então estamos chegando ao fim, né, de nossa transmissão dessa noite. Queremos mais uma vez agradecer a todos que acompanharam aqui e nos acompanham há muito tempo. Não deixem de ler nossas obras, de estudar as obras de Samael Aun Weor, de Lakshmi Daimon, para que estejam por dentro de todas essas curiosidades que vocês estão aqui perguntando. Bastante interessantes essas perguntas, né? E agradecemos toda essa inquietude que vocês têm e esse interesse aqui por nos acompanhar, tá? Então, uma boa noite a todos e até uma próxima.